10 horas 3 minutos, horário de Brasília, bom dia. Estamos aqui a postos, hein? Todo mundo preparado para mais um. Essa conversa tem informação, tem prestação de serviço, tem entretenimento, tudo isso. Abrindo a semana, segunda-feira, 20 de novembro de 2017. Tá fácil, é? Condenado pela justiça em primeira instância, ex-presidente Lula diz que a esquerda está fragilizada, mas que não vai ser difícil ganhar a eleição presidencial. Um ser abjeto. Morre aos 83 anos um dos criminosos mais conhecidos dos Estados Unidos, líder de uma seita responsável pelo assassinato de pelo menos 7 pessoas. Charles Manson cumpria prisão perpétua desde 1971. Drag Me as a Queen estreia hoje no canal I, o primeiro reality show da TV brasileira apresentado por drag queens. A gente vai receber aqui no nosso estúdio, as divas. Pasmem, Rita Von Hunt, Penélope Jean. É isso? Penélope Jean? Me ajuda aí, Paulinha. Penélope Jean e Ícaro Kadoshi, que estão à frente do programa. Elas prometem colocar lá em cima a autoestima da mulherada. Tá preparada, Paulinha? Tá aí a solução para os seus problemas. Eu vi a apresentação dessas drags maravilhosas. Elas foram aplaudidas de pé no evento que lançou esse reality show. Foi realmente incrível, incrível. E aí? Como é que é? Tamo de hashtag Vamos de hoje hashtag, senhor Edgar. Você sabe que isso é uma pesquisa aí que mostra que 5% dos americanos são milionários. Mas o que é ser milionário, Edgar? Quanto você, por exemplo, precisaria na sua conta pra se considerar um cara rico? Ah, difícil essa pergunta, hein? Você não tem noção? Você nunca fez essa continha, Edgar? Não, nunca fiz. Quem tem não fica pensando sobre, né, Edgar? Pois é. Bom, eles fizeram várias projeções, mas tem uma interessante que é da Town & Country, uma revista americana, que diz o seguinte, que para você ser ricão, você precisa, mais ou menos para sustentar o seu lifestyle, de 190 milhões de dólares. Tudo duro? E aí eles explicam para que você teria que gastar toda essa grana. Então, por exemplo, você teria que ter pelo menos um apartamento legal ali no Central Park, que custa quanto? 18 milhões de dólares, né? 2 milhões de decoração e tal, 20 milhões para uma casa, sei lá, nos Hamptons ou no Caribe pra você passar as férias. Que mais você precisa? 1,7 milhão por criança pra educar, né? Porque vai ter que ir num colégio, vai ter que viajar, fazer esporte, música, toda aquela coisa. Filantropia, você vai ter que doar o quê? 25 mil anualmente pros museus, depois você vai dar ali mais 15 mil num evento de caridade que você vai comparecer, né, Ed? Também você vai ter que pagar os funcionários. Quanto você vai gastar? Quanto você acha que você vai gastar anualmente? 190 mil dólares, né? Pra pagar o pessoal ali, é um cozinheiro, é um motorista, esse pessoal que te ajuda no seu dia a dia. Isso aí deu quanto já, é? Não, vai dar os 190 milhões que você tem que ter pra pagar tudo isso, entendeu? Arte você tem que ter o quê? 20 milhões? Quanto? 100 milhões em arte, Casão? Precisa ter, né? E ainda beleza, por exemplo, roupa, cabelo, todos esses produtos pra ficar belíssimo e rico. Quanto? 150 milhões anualmente, 150 mil anualmente. Então a conta dessa revista dá 190 milhões. Outros acreditam que 100 milhões, né? Eu fiz a minha conta, diferente do Edgar, e descobri que eu sou muito humilde. Na verdade, eu preciso, pra mim, meu marido e minha família, 2 crianças, eu acho que com 4 milhões em conta eu viveria bastante feliz. Só? Essa foi a minha conta. Agora eu percebi que talvez eu esteja equivocada. Eu falei 4 milhões de reais, tá? Tudo que a gente tava falando anteriormente, a gente tava falando em dólar, que enfim, uma moeda um pouco mais valorizada. E é por isso que hoje a gente vai lançar uma hashtag pra você jogar pro universo, né? Você joga no Twitter, vai que te entrega. Hashtag preciso de. Pode ser dinheiro, pode ser amor, pode ser amizade sincera, né? Porque, enfim, a gente pede o que a gente quiser no Twitter, isso é muito maravilhoso. Mas amor verdadeiro que pode ser comprado com dinheiro. Segundo o Nelson Rodrigues, né, Tonholi? Dinheiro compra até amor verdadeiro. Então vamos com a hashtag preciso de. Exercite aí o seu lado pidão. Quem sabe alguém te entrega isso daí.
E a gente tem que ir para os assuntos mais comentados do Brasil para ter prêmio para vocês. Falado, Paulinha. Outra maneira de você interagir é pelo nosso WhatsApp, 11 931 17 1009. Hoje eu convido nossos ouvintes a fazer uma reflexão sobre o Dia da Consciência Negra, comemorado nesse dia 20 de novembro. Mandem para cá mensagens em áudio ou em vídeo, tá bom? Reflita com a gente sobre o Dia da Consciência Negra, 11 931 17 1009. No mais, você pode acompanhar o Morning Show em imagens também pelo nosso aplicativo, pelo portal jovempanfm.com.br e também na nossa transmissão pelo canal no YouTube, youtube.com/morningshowjp. Tem conteúdo extra por lá, tem também o nosso perfil no Facebook. Passe por lá, deixe o seu joinha que a gente fica feliz, tá bom? Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Jovem Pan, porque o Morning tá só começando. Vamos lá, nessa primeira nota aqui do Morning Show, ela tem a ver com o tema do nosso WhatsApp. Vou abrir o programa com você, Vini. O que a apresentadora Glória Maria falou a respeito do Dia da Consciência Negra? Conta aí pra gente. Vamos lá, Edgar, essa declaração, na verdade, uma reprodução de uma fala do ator Morgan Freeman. Já tem alguns dias, né, que a Glória Maria colocou lá no Instagram dela e que diz o seguinte: o dia em que pararmos de nos preocupar com consciência negra, amarela ou branca e nos preocuparmos com a consciência humana, o racismo desaparece. E tem até essa entrevista mesmo que repercutiu bastante do Morgan Freeman para o jornalista Michael Wallace já há alguns anos, né? A gente vai até deixar de fundo aqui também para quem está nos acompanhando pelos aplicativos, em que ele diz que o mês da consciência negra é ridículo porque para ele não se pode confinar toda a história dos negros em um único mês. E que a história dos negros é a história da América. E que para se livrar do racismo é preciso parar de falar sobre isso. Então ele fala até pro jornalista: ó, eu paro de chamar você de branco e você para de me chamar de negro. Eu vou te chamar de Michael Wallace e você vai me chamar apenas de Morgan Freeman. Essa é a declaração dele e ela tirou, né, uma frase que o Morgan Freeman falou para colocar no Instagram dela. Obviamente que essa frase repercutiu bastante. Muitas pessoas elogiaram a Glória Maria, parabenizaram ela por esse pensamento, mas muitos também criticaram, né? E até no seguinte sentido: como que pode uma repórter negra, que foi a primeira repórter de projeção no Brasil, né, no Fantástico, TV Globo, falar uma coisa dessa? Então, devido à repercussão, em resposta ao próprio post, ela se defendeu das críticas, né, dizendo que é um direito das pessoas discordarem dela, mas que é prepotente também as pessoas acharem que todo mundo pense igual. E que ela compara apenas os pensamentos dela com o do Morgan Freeman, apesar de explicar as diferenças sobre o contexto da frase, né? Porque ele fala de um mês da consciência negra, ela está falando especificamente aqui desse dia da consciência negra no Brasil. E assim como Morgan, né? Os dois nasceram negros e pobres e conquistaram seus espaços com muita luta, com muito trabalho. Foram pessoas que nunca aceitaram lugar reservado para os negros, né? No mundo branco, que eles estudaram, lutaram, resistiram, combateram todo tipo de discriminação. E que o preconceito racial é a marca da vida delas. Então ela não está negando, né, Edgar, nem o preconceito, nem o racismo, ela só está fazendo ali, exigindo ali, na verdade, uma conscientização humana das pessoas, em vez apenas de uma conscientização do dia da consciência negra, para que as pessoas possam refletir sobre isso, né, Ed? Olha, e as pessoas expõem, né, o que tem de pensamento e a consciência, quem somos nós para querer impor que alguém pense como a gente, né? Mas, cara, algo vindo da Glória Maria, do próprio Morgan Freeman ali, eles, na verdade, a fala do Morgan Freeman, como você traduziu em partes ali da entrevista que ele estava dando, ela traduz um ideal, um sentimento do que seria um ideal, né? Eu entendo que estamos dentro de um processo para chegar nesse mundo ideal. E, obviamente... Que é o mundo da igualdade, Quando né? isso parar de ser um problema, quando isso parar de ser uma preocupação para todos, estaremos sim aí vivendo, de fato, nesse mundo idealizado aí. Exatamente. Que está no discurso do Morgan Freeman, que está no discurso da Glória Maria. Mas, enfim, novamente, quem somos nós para querer impor, né, o que pensa o outro, né? Exato. E ela reforça isso também em uma entrevista para a Lula Lacerda, excelente entrevista, aliás, lá no IG, dizendo, né, que a escravidão continua
continua existindo sim, só mudou de cara, principalmente aqui no Brasil, né? Ela fala, ó, hoje nós não somos mais presos por correntes, mas a escravidão é tão cruel que somos vistos como inferiores, subalternos, subhumanos e pior ainda, sem poder de decisão. Precisamos ter a consciência de que somos todos iguais e que o racismo no Brasil é muito mais grave, muito mais cruel, porque parte da desinformação e do egoísmo. Ela fala também das filhas dela, que sofrem racismo também na escola, porque estudam em uma escola de elite e que por elas serem negras, elas acabam sendo quase as únicas negras ali da sala, e aí as amiguinhas brancas acabam comparando elas com o motorista, com a empregada doméstica, né? Acaba tendo essa sensação. Então ela reforça muito isso, deixando bem claro que ela não está nem fazendo uma crítica ao racismo, ao preconceito e ao Dia da Consciência Negra. E uma frase que eu considero também importante, ela falou sobre a frase do William Vac, né, a situação lá do jornalista William Vac, que foi afastado. Ela falou, essa frase do William é uma frase que não é dele, é uma frase do universo. Ter dito uma frase racista não significa que ele seja especificamente racista. Eu convivi a vida inteira com ele e nunca percebi nele nenhuma demonstração de racismo. O William Vac simplesmente teve uma reação inconsciente que expressa o racismo. Tá aí a frase, então, da Glória Maria sobre o William Vac. E para trazer um outro lado também, Edgar, o reitor da Faculdade de Cidadania Zumbi dos Palmares, o José Vicente, em entrevista hoje ao Estado de São Paulo, falou sobre o Dia da Consciência Negra, né, celebrado nessa segunda-feira, revelando que representa um pedido de desculpas ao povo negro, que para ele a data é um momento de recordar a trajetória do negro no país, mostrar que o apartheid social não está resolvido e que o tratamento dado aos negros pelos antepassados não deve sair da memória. Na opinião dele, a adoção da cota racial das universidades abre uma brecha na porta, mas isoladamente não garante oportunidades iguais aos brancos e negros na sociedade, já que o mercado de trabalho ainda é um paredão a ser superado. Ou seja, ele diz que nas universidades os negros ainda têm mais chances, mais oportunidades, mas acabam sendo blindados quando entram ali para o mercado de trabalho. Vamos lá, como a gente quer comentar, Tonholi? Eu quero fazer um comentário. A palavra racismo devia desaparecer do dicionário, porque não existe conceito científico de raça. Eu já falei isso aqui. Os gregos descobriram o número áureo, que é que se você divide a altura e o comprimento de qualquer animal vivo, dá um número que é raiz de 5 mais 1 sobre 2. Quando o Watson e o Crick descobriram na década de 50 a hélice do DNA, se analisou um DNA de um branco, de um negro, de um judeu, de um alemão, de um russo, de um indígena, e se mostrou que o DNA cresce na proporção de raiz de 5 mais 1 sobre 2. Ou seja, não existe conceito científico de raça. A palavra racismo já é raça. Geneticamente nós somos todos iguais. Todos iguais. Todos crescemos na proporção áurea, o corpo de todos. Isso se chama em matemática sequência Fibonacci com 2 Cs. Por que falar em racismo se nós não temos conceito científico de raça? Nós temos etnias. Então nós deveríamos falar etnismo e não racismo. Volto a dizer, não há conceito científico de raça. E você fazer um reinforcement, endossar a ideia da palavra raça, é prosseguir no suposto credo de que há raças diferentes e não há. Mas eu acho que essas coisas, Tonholi, que o Vini trouxe, esses comentários do Morgan Freeman, da Glória Maria, tem até o da Thaís Araújo, tudo. E as questões mais evidentes, elas estão atreladas a costumes e tradições sociais, né? Perante a ciência, obviamente, você coloca isso, a ciência, ela realmente, eu posso crer nisso que você está falando, né? Somos iguais perante a ciência que define, através dos estudos de DNA, enfim, né? Que somos uma raça única, a raça humana, enfim. Mas essas questões que são lembradas, tanto pelo reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares, no meu entender, elas estão muito mais atreladas às tradições e costumes com relação à nossa sociedade em si, né? Eu não esperaria que a Glória Maria, que o William Vac ou que o senhor reitor da Zumbi dos Palmares
tivessem lido genética para ver que não existe conceito científico de raça. Nós temos etnias. E se a gente banisse essa palavra racismo do dicionário, tendo como luz de fundo a ciência, a vida ia ficar mais fácil, sobretudo nas gerações que estão chegando agora. Você fala, meu filho, não existe conceito científico de raça. Nós somos todos iguais. Por isso a minha campanha é para arrancar a palavra racismo e raça do dicionário, para gerações novas entenderem que nós somos todos iguais. Se a gente não reformular isso, a palavra racismo vai continuar durando séculos e séculos. Cabe aos Enem da vida ensinar isso pra molecada. Vamos girar? Vamos em frente no assunto. Agora, como a gente destacou na abertura aqui do Morning Show, morreu ontem na Califórnia o psicopata Charles Manson, um dos mais conhecidos criminosos dos Estados Unidos. Inferno em festa. Bom, a história desse sujeito é bem sinistra. Até vou colocar uma trilha sonora aqui, porque tem a ver, talvez a gente consiga encaixar a explicação ou porquê, né? Ter a ver de uma lógica bem particular do Charles Manson, né? Na verdade, é só uma música dos Beatles. Ele associava isso, né? Aludia essa canção ao álbum branco dos Beatles, enfim. Mas vamos lá, Paulinha, o que a gente deve saber sobre esse cara, né, que morreu aí, segundo relatos de causas naturais. Ele já não estava muito bem. O TMZ, mais uma vez, o FBI das celebridades, né, foi quem foi atrás da história, falou com a Deborah Tate, que é irmã de uma das famosas vítimas dele, que recebeu essa informação vinda do presídio de que ele tinha morrido, né? Ele já não estava bem. Parece que em janeiro desse ano eles tentaram até fazer uma operação de lesões no intestino, hemorragia interna, mas ele já não estava bem em janeiro, não conseguiram nem passar por essa cirurgia. Então ele seguiu num estado bastante debilitado e acabou falecendo na noite de ontem, aos 83 anos. A história desse cara é das coisas mais malucas, é aquele típico roteiro mais terrível da realidade do que no cinema, né? Nascido em 34 numa família disfuncional, a mãe prostituta, o pai alcoólatra, foi expulso de casa, começou a causar, digamos assim, crimes de falsificação, de roubo, se casou, depois apareceu, casou de novo com uma mulher que depois foi uma serial killer, Edgar, vai entender. Eis que ele foge de toda essa situação. Em 1967 vai para São Francisco, no auge do movimento hippie, e logo depois cria o que ele chama de a família Manson. Teoricamente uma sociedade hippie ali de jovens que vai se modificando para algo sombrio, para algo mortal, entre as crenças a máxima nazista da supremacia branca, práticas de separação das crianças dos pais, invasão e saque de residências de luxo, supermercados, orgias, uso de LSD e, inclusive, essa história aí da música Helter Skelter, essa noia dele de achar que os Beatles eram tipo... Era uma música a ser decodificada. Não, todo o álbum branco trazia algumas menções que justificavam o que ele acreditava, que era o seguinte: havia um embate entre a raça branca e a raça negra. A raça preta, negra, iria se colocar sobre a branca. É o que ele acreditava, é uma pira que ele tinha, e ele convencia as pessoas disso, Ed. Isso é uma das coisas mais... Tanto que a ideia desse assassinato, né, aí, né, em série aí, ele pretendia acreditar isso aos Panteras Negras, né? Ele queria fomentar essa briga. Ele queria que essa briga acontecesse logo, ele queria antecipar essa batalha que ele imaginava e, enfim, convencia as pessoas de que iria acontecer. Então ele escalou algumas pessoas da seita, entre elas 3 mulheres que foram condenadas, inclusive, para invadirem casas de luxo. No caso, invadiram a casa da Sharon Tate, essa atriz de 26 anos, estava grávida de 8 meses, era a esposa do Roman Polanski. Invadiram a casa dela e ali eles assassinaram 7 pessoas a facadas. Então é por esse crime aí, por esse inexplicável crime, que o Charles Manson foi sentenciado. Primeiro a pena de morte, depois na Califórnia não teve mais pena de morte, né? Então ele acabou sentenciado à prisão perpétua. E lá estava, preso, tentou várias vezes pedir condicional, nunca concedido, pediu para se casar em 2014 com uma
mulher de 26 anos. Aí venceu a autorização, né? Aí não casou. Conseguiu, ficaram 90 dias lá esperando casar, acabou que achou melhor não casar. Recentemente, estava se falando muito de um filme do Tarantino que ia tratar da vida do Charles Manson, sobre os acontecimentos terríveis ocasionados pelo Charles Manson. O que é que tem de verdade nisso, Ed? De acordo com o próprio Tarantino, o próximo filme dele não será sobre Charles Manson. Na verdade, será sobre o ano de 1969, que inclui esse crime, mas também inclui outros acontecimentos, como a chegada do homem à Lua, Woodstock. Então, o que ele diz é que não vai ser especificamente sobre isso. Especulam-se que Brad Pitt, Samuel L. Jackson, Leonardo DiCaprio e até Margot Robbie possam fazer parte do elenco. O roteiro está pronto e as filmagens devem começar talvez até no final desse ano, né? Ou no começo do ano que vem. Ainda não tem data de lançamento para esse próximo filme do Quentin Tarantino. Mindhunter, uma série que está todo mundo falando, né? Que ali mostra uma história real dos caras do FBI que começaram a investigar a mente de serial killers e tentar buscar explicação para o inexplicável. Na primeira temporada, muito se falou do Charles Manson, porque, como você mesmo disse, foi um dos psicopatas mais famosos da história dos Estados Unidos. O que se espera é que, numa próxima temporada, a gente tenha, de alguma forma, a presença desse cara. Quem está vendo as imagens logo deve estar identificando, porque ele tem uma improvável, ou talvez para ele provável, tatuagem da suástica no meio da testa, né? Uma coisa inexplicável, não dá nem pra... Enfim. Mas será que vai ter? Não sei. Mas quem gosta de série sabe que Aquarius, da NBC, já trouxe essa história. É uma série protagonizada pelo David Duchovny, teve 2 temporadas e trazia um ator, Gethin Anthony, que é o Rensley Baratheon do Game of Thrones, na pele do criminoso. No cinema, a gente teve também outros filmes que trouxeram não só o julgamento, ou fato, ou entrevistas, documentários, né? Inclusive, tem um documentário que é relativamente recente, que é de 2014, chama Life After Manson. Eu acho que, para mim, é um dos mais impactantes, porque traz uma entrevista com a Patricia Cranwell. Essa mulher foi uma das 3 que o Manson conseguiu levar ali para praticar o crime, para praticar esse assassinato. E ela explica o que é que aconteceu. É uma história muito terrível. Entre essas mulheres, teve uma que até tentou suicídio, comendo um hambúrguer de LSD. É uma coisa muito maluca. E se a gente for pensar em figuras icônicas, a gente tem o Marilyn Manson hoje, que é um artista da música, né? Você sabe que o nome dele é Marilyn, de Marilyn Monroe, e Manson, de Charles Manson. Então ele juntou ali 2 figuras da década de 60, né? Uma famosa pela sua beleza e tal, e o outro pela sua brutalidade, enfim. E até, você ter uma noção da pira do Charles Manson, ele chegou a mandar uma carta em 2012 pro Marilyn Manson ameaçando ele. Mas a carta é tão nonsense que você nem consegue entender exatamente qual é a ameaça. Mas chegou nesse nível do cara mandar. E eu sei que o Tonholi sabe várias histórias interessantes a respeito do Charles Manson. Acho que vale a pena a gente ouvir, porque esse cara aí é um pirado mesmo. Eu acho que não vai deixar saudades pra ninguém. Paulinha, antes de tudo ele era um pária, como você colocou muito bem. Até porque quando ele foi batizado, a mãe dele, depois foi modificado o nome, deu o nome dele de No Name Maddox. A mãe era Maddox e ela queria que ele se chamasse sem nome, né? Depois isso foi modificado para Charles. O Manson, talvez a postura seminal que mostra o surgimento do terrorífico fenômeno Manson é que em 66, quando os Panteras Negras foram fundados, os Panteras Negras queriam unificar o movimento negro nos Estados Unidos. Só que os Panteras Negras, eles começaram a ter a ideia de que essa unificação só se daria com o uso da teoria marxista, né? Aí o que aconteceu? Os Panteras Negras começaram a agregar toda a inteligência americana para o lado deles. Tanto que o meu finado orientador de mestrado, para quem o Lennon compôs Come Together, o Timothy Leary, quando ele foi preso, ele foi socorrido pelos Panteras Negras no Afeganistão. Quando ele veio trazido pela CIA, a Central de Inteligência Americana, para os Estados Unidos, o que os caras fizeram? Botaram ele na cela em Folsom, que é a Harvard do sistema penal californiano,
colocaram ele na cela com o Charles Manson. E o Charles Manson falava para ele que necessariamente a tatuagem de suástica na testa não significava a supremacia branca, mas para ele significava também o avatar de Shiva, que é o avatar da desconstrução. Se você injetar ar numa cruz suástica, ela gira para o sentido anti-horário, quer dizer, a desconstrução de tudo. E o Manson, esse psicopata, se achava um profeta da desconstrução. Ele não falava destruição, ele falava desconstrução. De qualquer forma, a contracultura americana teve depois dos assassinatos cometidos por ele, ela teve uma grande quebra, porque começou a se ver que a geração do sexo, drogas e rock and roll poderia ir para um lado estranho, um lado armagedônico, tanto que ele cometeu o assassinato ouvindo Helter Skelter dos Beatles, né? Ele via no álbum branco um mantra a ser decifrado em prol da briga das etnias, não vou falar raças. Então eu acho que devia ter saído de cena essa figura absconsa há muito tempo. Demorou para subir. Tem um vídeo que eu acho que é legal a gente chamar, para quem nunca viu nada na internet a respeito do Charles Manson, é um vídeo em que ele explica quem ele é, né? Eu acho que vale a pena pelo surto dele ali, acho que dá para perceber bem essa história que o Tonholi explicou agora. Solta aí, Bruno. No idea what you're about. Tell me in a sentence who you are. As caretas que ele faz são surreais, assim. Completamente fora. Nobody. Tá falando que ele não é ninguém, ele fala, eu não sou ninguém. I'm a tramp, a bum, a hobo. Sou um vagabundo. I'm a boxcar and a jug of wine. And a straight racer if you get too close to me. Fala que ele é tipo uma navalha se você I chegar don't want muito to take perto my time going to work. I got a cara motorcycle and a realmente, sleeping bag. que é o que eu falei, acho que ninguém vai sentir falta mesmo dele. Sei lá. Vamos seguir? Vamos para Brasília agora, girando o assunto, falar de política com o Zé Maria Trindade. Zé, o que a gente precisa saber? A gente todo dia, né, diariamente, né? Será que a gente tem que saber? Temos que saber, né, o que está acontecendo na capital federal aí, nessas mudanças aí no primeiro escalão do governo Temer. O que você conta pra gente? Bom dia, Zé. Pois é, tem que saber. Muito bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Olha, Edgar, ainda não chegamos a esse grau de psicopatia aqui em Brasília, mas olha, vai longe. Falta pouco. Falta pouco. Nós iniciamos a semana aí com indicado para o Ministério das Cidades, que é o chamado Garoto de Ouro do bicheiro Carlinhos Cachoeira. Ele é de Goiás e vai para o cobiçado Ministério de Minas e Energia. Aliás, desculpa, para o cobiçado Ministério das Cidades. É um ministério cheio de projetos no interior, de defesa civil, de Minha Casa Minha Vida e outros programas populares, né? E tem verba, tem dinheiro. Onde tem dinheiro, tem político. A ambição agora é do presidente da Câmara. O deputado Rodrigo Maia indicou o Alexandre Baldi, que agora está no Podemos de Goiás, mas que vai se desfiliar e talvez se filie ao DEM. É uma arrancada do presidente da Câmara tentando crescer o DEM, né, que do nada estava quase extinto. Depois da saída de cena de Eduardo Cunha, o DEM assumiu a presidência da Câmara, logo o Ministério da Educação e agora o Ministério das Cidades. Rodrigo Maia fez birra ali e mostrou ao presidente Michel Temer que ele pode dificultar a vida do governo, por isso levou essa vantagem aí. Ele está crescendo, pode pegar o BNDES e aí com certeza vai também crescer o DEM. Agora, aqui aquelas frases da política que dizem o seguinte: onde passa um boi, passa uma boiada. Então, se houve mudança no Ministério das Cidades, né, outras mudanças acontecerão por aqui antes de abril. E aí está na mira a articulação política do governo. Antônio Embaçaí, que é do PSDB da Bahia, deve sair da Secretaria de Governo e pode ser remanejado para o Ministério de Direitos Humanos, da Luiz Linda, que vai dançar, viu, Edgar? Tá certo, Trindade, obrigado pelas suas informações, bom trabalho aí. Bom dia a todos. Agora 10h32, horário de Brasília.
perdoe, mas eu vou ter que usar essa trilha hoje aqui. Fantástica. Porra, meu! Nosso estúdio nunca teve, olha, tão empoderado, tão cheiroso, né? Como agora. Paulinha, fala sério. Eu sei, é maravilhoso. É um grande evento. Estamos recebendo aqui nessa manhã as apresentadoras do primeiro reality show do país, comandado por drag queens. São elas, Rita Von Hunt. Eu mesma, gente. Vota em mim, vota em mim. Penélope Jean. Olá, bom dia a todos. Tudo jóia? Ícaro Kadoshi. Sim, sim. Aqui eu dou as boas-vindas aqui ao Morning Show. Muito obrigado pela presença de todos vocês. É um prazer. De todas vocês. Para começar a falar direito. De todos vocês. Olha aqui, o programa Drag Me as a Queen, uma diva dentro de mim, todo feito no Brasil, estreia hoje às 10 da noite no canal E! Né? E essas três belezuras que estão aqui à nossa frente estarão no contato aí, no comando de 3 mulheres em busca de autoconhecimento. Vocês terão um grande desafio pela frente, porque, aliás, não tá fácil levantar a autoestima de ninguém hoje em dia, né? Não, a gente vive tempos sombrios num país que parece que tá andando pra trás, né? Mas aí a gente vem pra dar uma forcinha pra empurrar as coisas pra frente. Como é que vai, empurrãozinho, como é que né? vai se dar esse processo? Olha, o Drag Me as a Queen, na verdade, é um programa que visa usar a arte da drag como terapia para mudança da autoestima, mas principalmente para mudança de vida de 13 mulheres nesses 13 episódios que essa primeira temporada possui. E foi uma jornada mágica. Então, assim, a gente recebe mulheres de histórias únicas, de diversas etnias, raças e idades, e com inseguranças e problemas da mulher do século XXI, e nós apenas vamos transformar tudo que ela nos joga como um espelho, um reflexo, para que ela reflita o que ela quer da vida dela, o que ela precisa fazer para que a vida dela seja plena. Então é muito mais um momento de reflexão e parar. É o que a Penélope falou, é um empurrãozinho para que elas possam se enxergar fora dessa coisa gritante que essa sociedade impõe para a mulher de hoje, né? É como se nós fôssemos coaching drags, entendeu? Então nós vamos lá e ajudamos ela já tá abrindo um consultório, a Penélope. Exatamente, inclusive vou passar o endereço mais tarde aí. Eu acho que o mais bacana de ser a drag queen é porque a gente tá aqui pra quebrar regras, né? Sim. E toda mulher cresce sabendo que ela tem que sentar de um jeito, que ela tem que se portar de um jeito, que ela tem que se vestir de um jeito. E a gente vai mostrar que não. Que ela simplesmente tem que fazer o que ela quiser. E como ela quiser e da forma que ela quiser. E essa permissão é libertadora. Saber que você escolhe é libertador. O que abala a autoestima da mulher hoje em dia? O que é que pega mais que vocês perceberam assim? Olha, eu acho que principalmente sentir-se cerceada. Rita, pra quem não sabe o que é cerceada... vamos traduzir aí. Pra quem não é da família Buarque de Holanda, não editou o dicionário brasileiro, cerceada é tolhida, é calada, né? Silenciada. E essas... a minha visão, as meninas vão ter outra, mas a minha visão é que elas se sentem, de certa forma, cerceadas e desempenhando um papel secundário nas próprias vidas. Sim. Então, é a vida daquela mulher, mas o personagem principal da história é o filho dela. É a vida daquela mulher, mas quem recebe toda a atenção é o marido. É a empresa do marido. É a vida daquela mulher, mas o cabelo dela é mais importante que ela mesma. E ela tá, sei lá, 20 anos alisando o cabelo, gastando uma fortuna com salão, e ela nem queria isso. Eu acho que vem dessa pressão da sociedade, né? Porque mulher sempre tem que ser a perfeitinha, né? Seguir todos esses padrões que elas sempre foram impostas a vida toda, né? Eu senti bastante isso, assim, pela grande parte das meninas que a gente conheceu. Aliás, todas maravilhosas, incríveis, lindíssimas. E nós, inclusive, mantemos o contato com elas até hoje. Elas foram também na festa. Como que foi feita a seleção das meninas? Então, é meio interessante fazer isso, porque nós não sabemos responder essa pergunta. Por quê? Para que o processo do reality fosse o mais verdadeiro possível, nós não podemos ter nenhum contato com nenhuma das participantes até o momento do que gritarem, gravando, e elas entraram. Para que a gente tivesse, e elas também, a coisa do você está vendo uma pessoa pela primeira vez, como você vai abordar e principalmente como você vai contar coisas obscuras da sua vida para 3 desconhecidos. E essa foi a maior experiência de todas, você poder ser uma pessoa em que elas pudessem confiar as suas inseguranças, seus segredos mais escuros, para que a gente também sentisse confiança em falar dos nossos segredos. Então, foi uma troca muito maior do que o ensinamento de um lado. Na verdade, a gente chega com aquela coisa, eu vou ensinar tudo o que eu sei. Que nada. Drag Queen, a gente passa por milhares de coisas e a gente aprendeu muito mais com elas do que a gente ensinou. Fala, Tuioli. Vocês falaram em opressão
Eu queria perguntar sobre opressões no código de comportamento. Você falou em alisar cabelo, etc, etc. Quando vocês andam na rua e vocês veem algum tipo de, digamos, opressão continuada, que uma nova moda que está tirando o ar das mulheres, o que no código de comportamento do dia a dia, se andando pelas ruas, vocês acham que é um sintoma de que a mulher tá andando daquele jeito porque alguém impôs? Nossa, eu acho que qualquer pessoa que diga não ver isso, ou é cega, ou é quem faz a opressão. Verdade. Né? Porque muitas vezes quando a gente tá em um lugar de centro, a gente não consegue ver a periferia. Quando a gente tá em um lugar de opressão, a gente não vê o oprimido. Mas basta dar um Google, basta entrar numa rede social para ver os relatos de meninas que pensam 10, 15 vezes a roupa que vão usar antes de sair de casa, medo. Porque vão pegar metrô. E aí, se vai pegar metrô, tem que ser uma roupa diferente. E se vai andar em tal rua, eu tenho que sair então do trabalho tal hora. É como se a vida dessas mulheres, né? Você perguntou dessa opressão de comportamento, de modo. É 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ser mulher é estar sempre tendo que achar o seu lugar de pedir licença para existir. Né? Elas são uma maioria minorizada. Exato. Nós, como LGBT, a gente entende parte disso. Sim, porque nós somos uma minoria minorizada. Exato. Mas jamais nós saberemos o que uma mulher realmente passa, né? Exatamente. Mesmo na condição de drag queens, o que a gente passa não é nada comparado. A que a mulher sofre no mundo de hoje. Vocês sentem alguma resistência em serem levadas a sério? O programa, imagino que é uma peça de entretenimento, então ele vai ter lá, compondo, né, o todo, a parte séria, dramática, a parte risonha, a parte do humor, tal. Como é que vocês lidam com isso? Principalmente porque quando a gente tem a ideia, né, das divas, das drags, a gente vem acompanhado show, né? De humor, uma coisa do show, do humor, do rir, vamos lá. A gente discutiu muito isso por causa desse exato assunto, porque como é o primeiro programa apresentado por drag queens, a nossa maior alegria foi saber que pela primeira vez as pessoas vão ouvir as vozes das drag queens. E não porque a gente mora na lenda urbana. Sim. Nós somos sempre o vaso que adorna uma sala, a coisa bonita que faz o show, mas as pessoas nunca puderam ter o contato de saber o que elas pensam, o que elas falam, como elas falam, porque a gente também vive no mito de elas só devem falar de coisas superficiais, ou cabelo, maquiagem, figurino, né? E quando, na verdade, no programa a gente tem a oportunidade de discutir política, economia, uma série de outras coisas que as pessoas falam assim, nossa, eu não sabia que elas poderiam conversar sobre isso. E é coisa do mito popular mesmo, né? De achar que a gente tá encaixado num padrãozinho e a gente não pode sair daquele padrãozinho. Então, ter uma voz pela primeira vez foi uma coisa incrível. E eu acho também que muita gente não sabe o que é drag queen, Exato. Né? Porque grande parte de nós ainda está marginalizada, né? Bem no meio mesmo. Vive nas noites, né? São só shows noturnos em casas noturnas. E a gente tá tendo uma chance de quebrar esse paradigma. Sim, de levar essa cultura pro mainstream. Mais do que isso, ensinar as pessoas que drag queen, enquanto arte, não tem sexo. Qualquer pessoa de qualquer sexualidade pode exercer qualquer arte, porque não também é drag queen. A gente tem vários casos no Brasil de drag queens heterossexuais, por exemplo, no Nordeste, de homens que se montam de drag queens pra fazer stand-up comedy. A gente sempre teve isso. É o Que Maravilha, uma série de outras pessoas que sempre foram símbolos de drag queens e as pessoas às vezes não ligavam o nome à arte. Sim. Si. Eu queria... a gente já teve, Priscila, Rainha do Deserto. Sim. Agora a gente tem RuPaul Drag Race, que todo mundo gosta bastante. Ficou muito popular no mundo inteiro. Mas eu queria que vocês explicassem o que é ser drag queen. Pra quem não sabe, pra quem fica imaginando, sei lá, sua teoria, teorizando o que é ser uma drag queen. Olha, eu acho que a gente pode dar 3 opiniões rápidas e individuais. Eu, a Ritinha, tá? Você que tá me ouvindo pelo rádio é a Rita agora. Eu vejo a coisa da seguinte forma. Drag, se a gente parar pra pensar que é alguém fazendo uma performance de gênero pra entreter, começa na Grécia Antiga, porque mulher não subia no palco. E os homens, quando faziam a Antígona, a Desdémona, era sempre um homem ali. No teatro elisabetano do Shakespeare, mulher não subia no palco. Então quem era a Julieta, do Romeu e Julieta? Um homem. E no Shakespeare tem muita mulher que se fantasia de homem pra poder fugir de uma situação. Inclusive no filme aparece, né? Sim.
E, bom, a minha visão é essa. A minha visão é de que drag é uma expressão artística, uma forma artística mais velha que andar pra frente. Exato. E, inclusive, foi na própria época de Shakespeare que o termo drag surgiu. Que drag é uma abreviação para Dress Resembling as a Girl, que é vestir-se parecendo como uma mulher. Então, a partir daquele momento que se colocou um nome ao que se fazia. E, no final das contas, drag tem muito a ver com liberdade. Por exemplo, hoje em dia nós temos milhares de biotipos de drag queens. Aqui nós temos a Rita, por exemplo, que vem pro Fish, que é a coisa mais parecida pro mulherão. A Penélope, que é a drag queen mais pura de ser, que é a coisa do colorido, aquela coisa. E no meu caso, que não tenho nem cabelo, que sou andrógeno. Então existe as tranimals, que usam objetos no rosto, existem as políticas, uma série de subgrupos de drag que as pessoas ainda não conhecem. Mas é exatamente por ser livre que esses subgrupos continuam a aparecer. Fala, Tem uma pergunta técnica. Vocês estão aqui super bem maquiadas. Esse vai ser ótimo. Quanto tempo leva pra produzir o figurino? Você diz a montação em pra si? Ficar assim? Umas 2 horas por aí. Uau. E todo dia vocês se montam? Quando tem trabalho. Olha, não, nesses últimos dias fazem 20 dias que a gente faz isso todo dia. É porque você fica. Eu tô aqui de frente a essas 3 beldades. E a gente já ganhei meu dia. E olha só, tem muita coisa pra olhar, tem muito detalhe. Sim. Você fica olhando assim, olha, tem aquilo, olha esses cílios, esse batom, olha essa maquiagem. Eu tô invejosa, porque eu não consigo nem fazer a make da pele boa. Você imagina fazer essas isso. unhas, o cabelo, tem muita coisa pra ficar. De passar gel no cabelo. Parece muita coisa, mas só uma máscara e um gloss, mais nada. É que a gente passa devagar pra ficar bonito, por isso que demora um pouco. A P fala que é só uma máscara, mas é uma máscara de argamassa com cimento. Então, aí gente, dá o mentira. Cimento, massa Eles ligaram corrida, pra gente cal. hoje cedo, a gente tava fazendo faxina, a gente só trocou uma roupa e veio. Fala, Vini. Voltando a falar um pouco sobre o programa, vocês falaram que aprenderam muito lá com as 13 participantes, né? Sim. Mas vocês foram chamadas ali pra serem as coaches por algum motivo, né? O que as credenciaram pra ser essas 3 drag queens à frente dessa atração? Então, qual foi o pulo do gato? Teste do sofá. Ai, perdão, eu não vi que meu microfone tava ligado. Então, começou com um teste online, né? Que a gente tinha que gravar um vídeo pro YouTube respondendo 3 perguntas, que eu nem lembro direito quais perguntas eram. Era por que você queria ser apresentadora, como você poderia ajudar, quais eram seus talentos. Quais eram seus talentos. E quantas pessoas se inscreveram nessa fase? 131. Ai, como estamos afiadas. É um jogral já. E foram 2 meses e meio de testes, depois dessas 131 foram pra 20, depois foi diminuindo, e depois de 2 meses e meio nós recebemos as notícias. Eu costumo brincar que o Drag Me As a Queen pode ser colocado como um corpo. E nesse corpo, a Rita é o cérebro, eu sou o coração e a Penélope é o corpo todo. Penélope é a alma da coisa. A gente é muito bom no que faz, porque assim, a Rita é o cérebro exatamente por ter essa intelectualidade, essa noção de como o mundo funciona. Eu tenho a coisa da emoção, da empatia, de pegar na ferida da mulher, e a Penélope tem a noção da estética do mundo, de cultura. Então, nós somos muito bons separados, mas juntas nós a gente é imbatível! E eu acho legal também que tem essa coisa de trio de drag queens, né? No Para Wong Fu, que são 3 drags. É verdade. No próprio Priscila são 3 drags também. Então, nós estamos aqui fazendo a versão do século XXI. E vocês são super engraçadas, né? Por exemplo, quem que é a mais velha? Ai, que pergunta! Não tá claro isso? Ali, eu acho. Vai borrar a maquiagem. Pra vocês eu sou a mais velha, vulgo mãe das duas. Eu vi as duas nascerem, é sério. Eu tenho 17 anos de drag queen, eu tenho 37 anos de idade e 17 de carreira completados esse ano. Aí nós somos uma escadinha. É o poder do Botox, né, amor? Ai, adoro. Obrigado, Botox. E a Pablo Vittar, o que vocês acham? Que é uma drag que tá super maravilhosa. Deus, nossa amiga. Nossa prima, incrível, irmã. Incrível, maravilhosa. Um fenômeno. E as pessoas têm que começar a perceber que quando uma de nós ganha, todas nós ganhamos. Toda a classe ganha. Gente, então, é a questão de você levar a discussão do que é drag queen, de como é uma drag queen, pra sala de jantar, pras famílias. Porque quanto mais se discute, mais se informa, menos preconceito existe. Então, quando
quando a gente vê o Pablo Vittar, o X Vittar, né, que a gente agora tá falando X, chegar no Ainda bem que chegou, você confundiu comigo, que eu tava mal, que eu comecei errado. Não, eu costumo brincar que como eu sou andrógeno, as pessoas falam, chama você de ele ou ela? Eu falei, se isso fosse uma aula de inglês, tem o he, o she, eu sou o it. Então, assim, porque mais do que a maneira de falar, a gente tem que se apegar à forma de falar. Porque se você fala, ai, ô Ícaro, mas se você fala com doçura, eu não ligo. Eu não posso pressupor que todo mundo é desconstruído ao ponto de saber falar. Isso implica a tua decisão de manter o nome no masculino. Meu nome é no masculino, porque eu vim pra trazer mais perguntas, não respostas. Mas a Paulinha falou aí. Paulinha falou que vocês são super engraçadas, vocês são mesmo. E eu queria saber algum spoiler, já que a Paulinha também gosta. Adoro um spoiler. De alguma situação engraçada que tenha acontecido durante as gravações. Eu quebrei a bacia. Bacia? Como não disse qual. Não, gente. Uma bacia. Não, aconteceram várias coisas muito... Assim, como eu posso dizer, do campo médico. Porque a gente ficava em cima de um salto, dentro de um espartilho, com uma peruca na cabeça, apertando todas as veias, durante 12 horas por dia. Por dia, 6 vezes por semana. Meninas, pode fazer xixi? Não. Não. Porque pra tirar tudo isso pra fazer xixi, vai uns 40 minutos. Sim. E a TV não tem 40 minutos. Então a gente organizava todos os nossos horários pra que a gente fosse ao banheiro de manhã, no horário do almoço e no final da diária. Exatamente. Retoque de maquiagem, retoque de peruca, retoque de figurino. Era um pilotão. Sim. Exato. Era um time atrás da gente. Aliás, um time de 90% de mulheres. Isso é muito interessante dizer, porque... Isso é histórico no Brasil. O I teve a percepção de como é um programa em que a mulher é o ponto principal, e para ela se sentir à vontade, 90% das pessoas que trabalhavam no set, que foram 50, eram mulheres. Então, som, câmera, luz, platô, todas compostas de mulheres. Direção. Um beijo, Maristela Matos, beijo, Thaís Falcão, roteirista. Então, assim, teve esse cuidado. E a gente viveu momentos engraçadíssimos. A Rita cantava todos os homens que existiam no set. Ela tentava casar com todo mundo. Tem um câmera que ela chama de mozão. Isso é legal, porque cada uma tinha o seu crush. Aí, tá vendo? A gente ficava inventando quem era casado com quem. Porque, assim, foi um reality de parecer que a gente convivia 24 horas, porque a gente só dormia separado. Quase um Big Brother drag. Aí rola uma treta também, né? Porque muito tempo convivendo junto. Nossa. Amigas, a gente já se conhecia. Glitter no olho da outra. A gente já se conhecia, a gente já era amiga e já trabalhava junto. Mas acordar às 7h15 da manhã, entrar no carro, olhar uma pra cara da outra durante 25 diárias. Só faltava dormir junto, né? Pra mim não faltou nem isso. E era maravilhoso, porque no primeiro dia era oi, bom dia, vamos gravar. No terceiro era, você veio? Você não passou mal hoje? Escuta, como é que é vocês falaram, eu vou usar até uma expressão que você usou, por isso me permita usá-la. Antes da argamassa, como você colocou, como é que é a vida? E vocês lidam com isso como uma personagem que surge, que vocês incorporam, que é montada. E vocês, antes da argamassa? Olha, eu sou bastante tímido, por incrível que pareça, juro pra vocês. Sempre fui tímido, na verdade, desde criança. E eu realmente enxergo como uma personagem, como se fosse uma máscara mesmo, que eu visto. E que eu me sinto mais à vontade pra poder falar, pra poder performar, pra poder dançar. E eu digo que a drag é como se fosse uma terapia mesmo, que a drag salvou a minha vida, de verdade. Porque nós LGBTs, principalmente gays, afeminados, nós sofremos muito na infância, na adolescência. Nós somos muito reprimidos, sofremos bullying. Então, se você já é tímido, você vai cada vez mais entrando ali naquele casulo. E por isso que tanta gente aí se mata, infelizmente, né? As notícias aí são provas disso. Sim. E a drag, eu digo que realmente me salvou, porque a drag vai contra tudo isso, né? O que você cresceu ouvindo, sabe? Tipo, bichinha, mulherzinha, não sei o quê. Meu amor, agora eu sou uma mulherzona. Aceita. Não, e fora isso, nós também temos outras profissões, além de drag queen, né? Eu sou designer gráfico e maquiador. Eu sou jornalista. Eu sou professor de língua e de literatura inglesa e tradutor e intérprete. De língua já tava meio óbvio, né?
Mas eu acho interessante vocês falarem isso pra tirar o estigma também, né? Porque vocês brincam com essa situação e aí até falaram aqui na nossa conversa, quando a gente tava lá fazendo a faxina em casa, né? Porque vocês, mas é verdade, vocês vão ao banco, vão ao mercado, vão ao supermercado. A gente come, vai ao banheiro. E até na última novela das 9 que acabou, a trama que mais chamou a atenção foi realmente da personagem Vanna, da transexual, mas teve também o núcleo do Nonato, que era uma drag queen e que escondeu a novela inteira do Eurico, que era o chefe dele. Como que vocês viram essa participação aí? Olha, eu acho que assim, se a vida imita a arte, aquilo foi um soco no estômago. Eu, como comecei a fazer show no ano de 2000, que era praticamente uma outra era, quando eu me assumi, por acaso, porque drag queen se assume 2 vezes. Além de se assumir gay a primeira vez, depois a gente tem que se assumir como drag queen para todas as pessoas que a gente conhece. E eu perdi praticamente todos os meus amigos naquela época, porque eles achavam aquilo um absurdo, uma pessoa se desprover da sua masculinidade para ficar vivendo em cima de salto, maquiagem. Então eu perdi todos os meus ditos amigos e uma série de outras questões. Hoje tá muito mais fácil com a internet, com a acessibilidade. Gente, eu sou de antes do Facebook, do YouTube. Fita cassete, né, amiga? Quando eu comecei era o final da fita cassete, desculpa. Então assim, hoje você vê que a coisa tá muito mais aberta. Mas para chegar até aqui, muita gente precisou passar por situações inenarráveis e muita gente perdeu a sua vida para que as pessoas pudessem ser quem são hoje. Então, esse programa, além de ser um ódio às mulheres, um agradecimento, porque sem mulher não existiria drag queen, porque são com elas que a gente aprende a andar. Tudo, a dar de salto, ao porte, a elegância, mas a também educação, a intuição. um levante de cultura drag. E é um levante de cultura drag em homenagem também a todas essas pessoas que abriram essas portas ao longo de todos esses anos. Fato histórico que as pessoas precisam saber. O Brasil é muito rico na história de drag queens. Nós temos a drag queen mais antiga em atividade do planeta. Miss Bia, beijo. Miss Bia, que tem apenas 58 anos de carreira. A única drag queen a fazer bodas de ouro. E que era, na época da ditadura militar, a única drag queen autorizada pela polícia a sair de mulher na rua. Então nós temos uma história muito rica. Meninas, vamos... Desculpa, eu queria só contar uma história da Miss Bia, que é muito bacana e interessante. Eu acho que tem a ver com isso. O porquê que ela era liberada a fazer shows na época, né? Porque tinha essa coisa de prender por conta da vadiagem, né? Vadiagem. E das roupas, né? Sim, dos trajes. Era a lei que você tinha, se fosse homem, tinha que estar vestido de homem. Isso. E até que um dia ela foi presa e tinha não sei se era policial, delegado, que numa dessas prisões acabou conhecendo ela, conversando, e ela convidou todo mundo lá da delegacia pra assistir o show. E eles adoraram, ficaram encantados, e a partir daquele dia não prenderam mais as transformistas da época. Olha aí. Só pra gente tá já finalizando, eu queria voltar um pouco pro programa. Claro. Conta algum caso curioso, inusitado que aconteceu durante as gravações, que vocês podem adiantar pra gente sem dar muito spoiler, mas... Eu acho que assim, o mais gostoso é você ver a mulher desabrochar em si mesma. A gente chega vendo as mulheres chegando no estúdio tímidas, cabisbaixas, assim. Claro, pelo aparato todo, 50 pessoas, câmera e afins. E você vê no final... Né? Ela chega assim no final, quando ela se olha, porque ela não se olha durante o processo todo, ela só vai se ver montada no final. A gente abre o espelho, ela se olha e depois ela já vai fazer um show direto, porque ela tem que fazer um show no final de cada episódio, cada participante. E muitas vezes ela não sabe nem que a família tá lá, então é uma choradeira. Mas no final você olha, ela já tá com aquela postura completamente diferente. Você fala, quem que é essa pessoa que não chegou quando chegou aqui não era? É uma transformação real. Vocês de casa vão ver meninas que decidiram cortar cabelo. Sim. Vocês vão ver meninas que vão decidir no programa que vão trocar de profissão. Sim. Que vão mudar seus relacionamentos. Largar o marido. Sim. É verdade, mas é verdade. Tudo isso a partir das 8 horas. Das 22 horas. Você não finaliza essa entrevista. Por favor, que eu vou pedir agora. Vai, Paulinha. O tempo urge. Não, vai ser maravilhoso esse momento. Porque você sabe que quando a mulher se transforma numa drag, Edgar, ela ganha um nome. Sim! Então eu gostaria que essas
drags maravilhosas batizassem Edgar Piccoli. Olha aí, galera, ao vivo. Mas às 11 horas. Por que Edgar e não Paulinha? Né? Não, é que se for eu, vai ser muito maravilhoso. Entendeu? E eu tenho meu nome drag. Qual é? Aulete. É verdade, Boquete. Olha! Esse é o meu nome drag há anos, gente. Tá bom. Entendeu? Agora eu queria que vocês batizassem Edgar Piccoli. Fiquei curioso. Mas sabe o que é? Pra gente batizar... Capricha, gata. Não, a gente pode fazer uma coisa. Então, a gente só precisa, cada uma faz uma pergunta específica sobre você e aí a gente batiza. A gente precisa saber algo que seja da sua essência pra poder dar um nome. Posso começar? Tô pronto pra me expor. Sua cantora favorita? Johnny Mitchell. Uma mulher favorita. Se não fala Teca, vai ficar muito Caramba, eu queria sair do óbvio, mas minha mulher, Maria Esther. Uau, que nome maravilhoso. Uau. Sabor de sorvete favorito. Pistáquio, gata. Nossa, mas eu já tenho o meu nome. Fala. Seria Picolete Pistáquia. Não dá nem pra concorrer, picolete e pistaque. Nunca vou esquecer. Muito obrigado. Rita Von Hunt, você é uma graça. Ícaro Kadoshi, obrigado. E Penélope Jean aqui com a gente. Elas que estrelam hoje, a partir das 10 da noite, no canal E! Drag Me as a Queen. Uma diva dentro de mim. Estaremos ligados. Muito obrigado, beijo pra vocês. Foi um prazer. Beijo. Agora Beijo, 11 horas, gente. 2 minutos, horário de Brasília. Como é que é? Beijo, gente. Isso aí, pô, bolsa ficou amarradão, vai. Nosso bolsa progressista, hein? Tô louco pra ver esse programa, hein? Vai ser bom. Então, olha ali. Vamos lá, vamos voltar a falar de política aqui no Morning Show. Durante o congresso do PCdoB ontem em Brasília, o ex-presidente Lula disse que não vai ser difícil ganhar as eleições de 2018. O Lula tá confiante, hein, Tonholi? E foi numa convenção aí, né, do PCdoB, que já lançou a Manuela Dávila, né? Sabe a história do galeão holandês? Afunda atirando? O Lula virou um galeão holandês, afunda atirando. Agora, ele tem cogitado por aí a ideia de que as supostas esquerdas têm que se reunir em torno do nome dele, porque ele necessariamente será reeleito, porque tem altas tendências aí em prol do Lula. Só que o Lula e os seus postulantes e defensores se esquecem de uma coisa muito fundamental. A condenação de 9 anos e meio que ele sofreu do juiz Sérgio Moro e que foi para o TRF4, que é a Lava Jato de 2º grau lá em Porto Alegre, o presidente do Tribunal Regional Federal lá disse que o caso seria analisado até agosto. Mentira! Esqueceu-se de algo fundamental. Pelo fato de o Lula ser idoso, quando entra no sistema da justiça, o processo vem com carimbo idoso. E quando vem com carimbo idoso, ele passa na frente de todos. Então eu diria para vocês que a sentença, os acórdãos sobre o Lula no TRF4 devem sair logo depois do carnaval. O próprio Lula omite do seu eleitorado que o carimbo idoso no processo vai fazer as coisas correrem antes. Mas ele não tem mais o que fazer da vida, além de lutar contra a Lava Jato, como aliás fez aí no outro fim de semana o Chico Buarque, no seu campo Politeama. No Politeama ele levou os advogados inimigos da Lava Jato, inclusive os advogados do Lula, em particular o Cristiano Zanin, que aliás eu gosto muito do Cristiano, e foram jogar bola contra o Estado punitivista. Está se montando um cenário. Ele fez um jogo dos pró e contra a Lava Jato? Não, só dos contra a Lava Jato. Só dos contra. Foi um jogo contra o Estado punitivista. Foi no outro fim de semana. E quanto foi o placar? 7-1? 6-5. Sendo que o gol de desempate foi do Chico Buarque. A questão é:
O Lula tem que parar de mentir, mas ele não tem que fazer outra coisa, ele não tem outra coisa que fazer senão dar o alento às pessoas de que ele pode ser eleito. Vai se escaralhar todo e muito logo. Para encerrar meu comentário, Lula, diga que o seu processo de condenação do Moro a 9 anos e meio traz o carimbo idoso. Isso faz você passar na frente e, portanto, se escaralhar mais. Aí, ó, a crônica do galeão holandês, por Cláudio Castanholi. Vamos lá. Paulinha, como é que tá a nossa hashtag preciso de... Toda aquela história sobre ficar milionário, quanto de grana. Não. Falaram que pra ser rico mesmo... 190 milhões de dólares. Ou 100 milhões de dólares, eu fecharia por 4 milhões de reais mesmo. Sim. Sou humilde. Agora, e você? Do que é que você precisa? Hashtag preciso de... Só que agora, Edgar, a gente tá entre os assuntos mais comentados. Estamos. Olha aí, merece aplausos, hein? O nosso Twitter está contaminado por picolete pistacha. Seu nome drag fez muito sucesso fala direito. Na rede. Pistáquia. Desculpa. Picolete pistáquia. A nossa drag no comando, tá? Continua então Milão, pedindo pro universo, hashtag preciso de. Vamos lá, aqui no WhatsApp também, a gente pediu mensagens dos ouvintes para comentarem, refletirem sobre o Dia da Consciência Negra. Vamos ouvir. Bom dia, Edgar. Bom dia, pessoal do Morning Show. Cadê? Aqui é Danilo Almeida de Santos. Edgar, quanto ao Dia da Consciência Negra, é o dia para se pensar numa igualdade, em chances iguais e que somos todos filhos do mesmo Deus e irmãos. Muito obrigado. Muita chuva aqui na Baixada, não deu praia. Um abraço a todos. O Santista falando com a gente, legal. Bom, você reflete muito disso mesmo, a busca pela igualdade, né? Enfim, tá certo. É o comentário do nosso ouvinte aqui com a gente no Morning Show. Daqui a pouco a gente segue aqui no nosso bate-papo, agora 11 horas 13 minutos, horário de Brasília. Morning Show. Seguindo com o Festivo Morning Show, nessa abertura de semana, segunda-feira, feriado, aí, dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Ô, Tonholi, a gente já falou sobre esse tema no programa, eu queria continuar na política e ouvir o teu comentário a respeito da última das declarações aí do pré-candidato, vamos chamar assim, ou já candidato, né? Ele, a gente já pode confirmar que vai ser candidato, o Jair Bolsonaro, que falou em entrevista que se não houver fraude, ele vai para o segundo turno, que o eleitor dele não muda voto, vai votar nele mesmo. Eu queria que você comentasse essa conjuntura aí, o que a gente tem pelo menos dela para comentar, Tonholi, e especificamente do que ele disse. Queria fazer uma análise de linguagem. Primeiro, o Bolsonaro é muito parecido com o público que o segue nas redes sociais, que não discutem nenhuma ideia. Coloca um hashtag, põe mito Bolsonaro, seguido de um palavrão. Toda vez que você critica o Bolsonaro, essa gente só sabe articular... é pior que petista. Petista ainda consegue articular umas ideias pré-coerentes. O bolsonarista não. Hashtag, mito, um palavrão, bostinha e por aí vai. Se a gente lembrar, vamos fazer uma análise de linguagem. 99, Bolsonaro pede que o Fernando Henrique seja assassinado. Depois, Bolsonaro diz, lá no discurso na Hebraica do Rio, que ele foi visitar um terreno quilombola, aliás, hoje é Dia da Consciência Negra, vale lembrar disso, e que ele só encontrou negros de 7 arrobas que não servem nem para procriar, lembrando que uma arroba representa 15 quilos, tá? Agora vem a acusação contra a urna eletrônica. Se você vê na linguagem dele, sempre tem uma aquisição. Mata o Fernando Henrique, preto gordo do quilombola que não procria, urna eletrônica que é fraude. É um conjunto de alvíceras. Lembrando que, apesar da empresa venezuelana que fez as urnas do nosso último pleito, a Smartmatic, ter o seu trabalho contestado, no Brasil não teve. Você imagine o Aécio, do jeito que ele é,
se tivesse havido fraude nas últimas eleições, se o Aécio já não teria exposto isso ao osso. Então, resgatando, o conjunto de alvíceras do Bolsonaro é mais ou menos assim. Mata Fernando Henrique, preto gordo quilombola não procria, urna eletrônica fraudada, são frases terminantes. Economia não sei falar, economia é uma porcaria, ponto final. Eu achava que até esse momento teria surgido um candidato que mostrasse que o Bolsonaro é uma bucha de canhão da dita direita, porque o Bolsonaro sempre foi de uma direita nacionalista e que, portanto, mantém o peso das estatais. É recente que o Bolsonaro ataque as estatais. Os militares todos foram nacionalistas, os governos militares, aqui ainda que legítimos, foram todos nacionalistas e inflaram as estatais. Ô, Tonholi, eu queria colocar na teu comentário aí a fala, inclusive, do Lula. A gente falou já dele aqui, né, na convenção do PCdoB, né, dizendo que não vai ser difícil vencer as eleições, a esquerda, enfim. E ele disse também que ele... Claro que ele aceita Bolsonaro, porque faz parte do processo democrático legítimo que o Bolsonaro tente convencer as pessoas de suas ideias. E ele faz um comentário que deixa uma dúvida, eu queria te ouvir a respeito. Não sei se você ficou com a mesma dúvida, que ele fala assim, o Bolsonaro é muito mais do que extrema-direita. Não ficou claro se ele estava se referindo como uma coisa boa ou uma coisa ruim. Eu acho que ele quis elogiar o Bolsonaro. Ele quis dizer que o Bolsonaro teria predicados maiores do que o público do Bolsonaro em geral. Não são todos, mas são quase todos. Né? Quer dizer que o Bolsonaro é além desses caras que colocam bostinha, hashtag Bolsonaro 2018. Eu acho que é isso que o Lula quis dizer. É óbvio que é pra ele interessante se polarizar com o Bolsonaro, porque eu acho que tem ele vai dar uma pernada de anão no Bolsonaro. Olha, eu não sou lulista. Fiz 2 livros contra o Lula e divulguei a tomografia da Dona Marisa, tá? Fui quase trucidado por causa disso. Mas é óbvio, o Lula sabe que é igual o Brad Pitt. Ele coloca um ator feio pra trabalhar do lado dele pra ele parecer mais bonito. O Lula tá sendo o Brad Pitt. Nossa, nunca soube do Jair Messias Bolsonaro. Onde você foi, Antônio? Caramba, que trucão. Vamos falar de música agora, já na reta final do Morning Show. O American Music Awards foi realizado ontem à noite. E o cantor Bruno Mars, que está no Brasil, aliás, foi o grande nome da premiação, hein? Pois é, e não pôde receber nada. É importante lembrar, Ed, que o American Music Awards é pelo voto do público, né? Então, normalmente, quem tem um fandom mais poderoso acaba ganhando, né? E o Bruno Mars levou 7 prêmios, inclusive o mais importante da noite, que é artista do ano, mas tá aí na sua turnê pelo Brasil. Essa semana começa com os shows em São Paulo, se apresentou no Rio de Janeiro. Um show realmente que vale a pena, né? 24 Karat Magic, do Bruno Mars, realmente algo a se comentar. Até fiz um vídeo especial no nosso YouTube, no canal do YouTube do Morning, para vocês conferirem a respeito do quanto vale a pena ver esse gigante em números, né? Porque de altura é 1,65 m, o Bruno Mars. Mas teve muito mais coisa nessa 45ª edição do prêmio. A Lady Gaga também venceu como artista feminina de pop favorita. Ela também não estava lá, estava se apresentando em Washington com a sua turnê, mas recebeu o prêmio lá no palco. Foi bem legal. Ela também fez uma apresentação ali direto da turnê, que foi bem bacana. A gente teve um duo inusitado, a Pink e a Kelly Clarkson, fazendo uma versão de Everybody Hurts do R.E.M. Procura aí, que ficou bastante legal. E algumas homenagens na noite, né? A homenagem aos 25 anos de O Guarda-Costas. Então, a Whitney Houston foi lembrada por um discurso da Viola Davis, a atriz Viola Davis, né? Que faz How to Get Away with Murder e outros filmes aí, vencedora de diversos prêmios. E a gente teve a Christina Aguilera cantando, difícil, hein? Cantar vocais da Whitney Houston é sempre uma responsa, mas a Christina Aguilera
Entre ser elogiada e criticada, dizem que ela errou ali um pouquinho. A Pink até fez uma cara estranha da plateia, mas ela interpretou I Will Always Love You, I Have Nothing e I'm Every Woman. E a gente também teve a entrega de um prêmio para Diana Ross. A filha dela, a Tracee Ellis Ross, era a apresentadora da noite. Ela é estrela de uma série que se chama Blackish, que é premiada e faz bastante sucesso. Então, das mãos da filha, ela recebeu uma homenagem pelo conjunto da sua obra e interpretou I'm Coming Out e Take Me Higher. Agora, pra mim, a apresentação mais surreal foi a da Pink. Ela desceu pelas paredes de um prédio de Las Vegas, de um prédio de vidro, acompanhada de outros bailarinos, realmente com aquelas mudanças de câmera, sabe, Ed? Você não sabia se ela tava de ponta cabeça, se ela tava de lado. Olha, ela é muito corajosa mesmo e eu quero acreditar que não foi playback, que ela cantou de cabeça pra baixo, porque eu acho que ela tem essa potência. E teve também a estreia do BTS, que é K-pop, né? A gente já falou um pouco sobre esse pop coreano, que faz muito sucesso, inclusive aqui no Brasil. A galera da internet ama. Então a gente teve a estreia do BTS no American Music Awards, se apresentando ali com o single DNA, que também está sendo tocado nas rádios dos Estados Unidos. Boa! Seguindo aí, para fechar então o programa, vamos lá com o nosso último assunto dessa segunda-feira para ver a semana. Aliás, Vini, devemos aqui saudar a Paulinha. Reverenciá-la, porque a Paulinha mais uma vez acertou um prognóstico aí, o São Paulo realmente. E quando ela falou que o São Paulo não ia cair, o São Paulo estava numa situação realmente de risco. Ela foi destemida, foi corajosa. Ela foi ousada em falar. Agora, existe alguma explicação técnica para isso, Paulinho? Cara, Vini, a verdade é que o São Paulo, né, apesar de todas as trapalhadas da diretoria, que trouxe o nosso ídolo Rogério Ceni sem amparo ali, ele conseguiu, com o apoio do torcedor, com a figura do líder, o Hernandes, reverter essa situação. O Hernandes? É Hernanes, né? Desculpa. É que eu ainda tô começando nesse negócio de futebol. Reverter essa situação que parecia, enfim, um poço sem fundo. Até o Augusto Nunes riu de mim aqui nesse programa, quando eu falei que o São Paulo não iria ser rebaixado. Mas a verdade é isso. São Paulo é isso, somos soberanos. Nunca seremos rebaixados. Eu tô começando no futebol. Hernanes, um beijo pra você. Mas a gente não caiu, desculpa, mas pessoal. Isso. Não, mas acertou. Olha, você tá brincando, mas ela acertou. Essa escapatória aí do São Paulo tem nome e sobrenome, chama-se Profeta Hernanes, né? O que esse cara fez depois que ele chegou no São Paulo, a liderança dele dentro e fora de campo também foi fundamental para o São Paulo escapar. E ontem ele não jogou, né, o jogo contra o Botafogo, que ele estava suspenso, mas de casa ele comemorou a vitória junto com um amigo ali e cantando, né, Edgar? Nunca fui rebaixado. Aqui. Temos um vídeo aqui, vamos. Solta aí, Bruno. Momento profético. Hoje o momento profético é um pouquinho alegre. Sou tricolor, sou tricolor. Nunca fui rebaixado, sou tricolor. Tá aí. Não, e ele merece, porque ele foi realmente uma figura-chave aí nessa recuperação do São Paulo. Agora, São Paulo não pode se contentar ano após ano só em escapar de rebaixamento. São Paulo é um time grande que tem que brigar por título, é isso que a torcida quer. Ontem tivemos também o jogo da ressaca, né? O Coringão levou aí 3-0 do Flamengo. Tirou o pé, né, o Coringão? A verdade é que já foi, né, Edgar? Agora é festa, vai levar com banho-maria aí esses últimos jogos. E perdeu de 3-0. E o fato curioso do jogo... foi a briga lá dos caras, né? É que no terceiro gol do Flamengo, o Felipe Viseu, atacante do Flamengo, faz o gol e mostra o dedo do meio pro zagueiro do próprio Flamengo, do próprio time, porque eles já tinham se estranhado num lance anterior ali, né? No escanteio ali, né? Escanteio que o Rodolfo se incomodou, que o Viseu não estava marcando, ele deu até chega pra lá no Viseu, né? Um tapa nas costas. Um soco. Um soco nas costas, né? Eu tô até aliviando o termo, né? Cabeçada e soco. E aí, depois que o Viseu fez o gol, mostrou o dedo do meio, depois nas entrevistas ali, os dois falaram que não existe nada disso, que eles são amigos, enfim. E já temos o primeiro rebaixado do campeonato, que é o Atlético
Goianiense, né? Agora são 6 vagas e só 3 escapam, né? Curitiba, Fluminense, Vitória, Ponte Preta, Sport e Avaí. E também temos já os 4 que subiram, né? O Guarani escapou, né, Edgar? Um alívio. Grande Lisca doido. Lisca doido. Mas temos aí Inter, América Mineiro, Ceará e Paraná na primeira divisão do Campeonato Brasileiro do ano que vem. E só para não deixar de falar do Palmeiras, não convide para a mesma festa Chico Lang e o meia Moisés do Palmeiras, que prometeu que entrou com processo contra o Chico Lang, que postou lá uma suposta conversa de WhatsApp do Moisés, que não era nada daquilo, era fake, era uma montagem. O Moisés processou e o Chico Lang respondeu no Twitter: como diria Erasmo Carlos, pode vir quente que eu estou fervendo. Moisés entra com processo contra a jornalista Chico Lang por conversa fake. Agora o caso tá na justiça, Edgar. Falado. E aí vamos pros ganhadores aí, né? Já que fomos pros TTs, quem tá aí pra dar o... Especialmente aí, para grande Picolete e Pistáquia, o vencedor de hoje é o grande Danilo, Edgar. E aí, o tuiteiro campeão aí? Olha, foi Verônica Corrêa. A Verônica aí, muito bem. Obrigado pela participação de todos vocês, pelo prestígio, pela audiência. Voltamos amanhã, a partir das 10 aqui na PAN. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Você ouviu o Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Lojas 100. Nas Lojas 100 a entrega...